Boa noite. Tudo bem? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque temos a oportunidade de estar aqui, nesse local, reunidos hoje. Obrigado porque isso é possível apenas por Jesus Cristo, e o Senhor enviou Ele a este mundo para mudar a realidade de todos nós. Então, Senhor, nos dá discernimento, nos dá sabedoria. Que Teu Espírito Santo possa estar aqui em nosso meio hoje, trabalhando em nossa mente, em nosso coração, para que a gente possa compreender o Teu desejo para a nossa vida. Nos abençoe, isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. É isso aí. Boa noite, que bom que você está aqui na Nova Semente. Nova Semente é uma comunidade adventista do sétimo dia que existe com um propósito. Você já sabe o slogan, né? É um propósito para que, semana após semana, nós juntos possamos ter uma experiência real com Deus. Obrigado pela sua presença. Sobrenatural, esse é o tema da série de mensagens que a gente está tratando. É uma série curta, apenas 2 sábados, o primeiro sábado passado, hoje o último deles. Eu sei que tem gente que acredita que existe uma realidade sobrenatural, tem gente que não acredita. E se você não acredita, ou acredita, tudo bem, não tem problema. O que a gente está fazendo aqui, trabalhando nesse tema, é um tema muito vasto, né? Tem muita coisa relacionada a essa questão. E é impossível a gente, em 2 encontros, 2 sábados, conseguir tratar de todos os assuntos. Por isso a gente está tratando esse tema apenas sobre 2 aspectos básicos que estão relacionados ao sobrenatural. A gente está fazendo isso a partir da história e também a partir da religião. Para vocês que estão chegando hoje aqui, deixa eu falar rapidinho algumas ideias de sábado passado. Nós vimos algumas questões muito importantes relacionadas a essa realidade que está além da nossa realidade. Só para você entender, nós analisamos um dos mais famosos textos do Novo Testamento. Nós analisamos o relato dos evangelhos que narram um momento quando Jesus ficou cara a cara com o adversário, com Satanás. Vimos as implicações desse episódio na vida de Jesus e como tudo aconteceu naquele dia, todos os fenômenos e eventos ali relacionados à tentação, como isso está relacionado de forma direta com a minha vida, com a sua vida. A gente que vive aqui quase 2000 anos depois. Vimos que segundo o depoimento dos evangelhos, existem sim, no mundo sobrenatural, 2 realidades, 2 forças espirituais agindo constantemente. Segundo os autores do Novo Testamento, algumas dessas forças, elas agem em nosso mundo com a intenção de perpetuar o bem. Mas, segundo eles, também existem forças denominadas forças espirituais do mal, que obviamente estão em oposição a Deus e tentam destruir tudo aquilo que representa Deus nesse mundo. Consequentemente, você já deve imaginar, elas também trabalham contra aqueles que são chamados filhos de Deus. Essa ideia permeia o Novo Testamento. E os autores do Novo Testamento dizem que aqueles que escolhem a Deus, que buscam a Deus, assim como Jesus, vivem uma espécie de batalha espiritual constante. E nós precisamos não apenas ter consciência dessa batalha, mas precisamos estar, segundo eles, preparados para os desafios que, como filhos de Deus, todos nós enfrentamos aqui, onde a gente vive. No sábado passado vimos basicamente o lado sombrio dessa realidade, desse mundo sobrenatural. Hoje vai ser diferente, tá bom? Hoje a gente vai ver o que os autores da Bíblia apresentam sobre o outro lado, o lado dessas forças espirituais que trabalham constantemente na intenção de perpetuar o bem. Ok? A gente vai analisar um pouquinho do que esse Espírito de Deus realiza na vida daqueles que buscam a Deus. A gente vai fazer isso, é óbvio, a partir da Bíblia. E também a partir da história de Pedro. Pedro, o discípulo de Jesus,
simplesmente porque a trajetória de Pedro é um negócio incrível. E ela representa bem essa realidade sobrenatural. O Espírito de Deus, esse poder de Deus, que está disponível a qualquer ser humano, é capaz de mudar realidades. Então, consequentemente, a história de Pedro, que está permeada por essa realidade do Espírito de Deus agindo nele, essa realidade sobrenatural, também é uma história de cada um de nós. Ok? É isso. Nós já vimos alguns aspectos relacionados, então, a esse lado sombrio, dessa realidade chamada sobrenatural, e hoje a gente vai analisar, então, o outro lado dessa realidade sobrenatural que está relacionado, associado às ações de Deus na vida de cada um de nós e, consequentemente, no mundo ao nosso redor. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você, por acaso, já foi surpreendido com alguém prevendo o seu futuro? Já aconteceu isso? Deixa eu ver, quantos aqui já foram surpreendidos? Muitas mãos, que interessante. Esses profetas modernos, né, que chegam para a gente e, olha, vai acontecer isso na sua vida. Você ficou com medo disso? Sim ou não? Não. Sim? Sim, isso. O que esse profeta disse? Por acaso estava certo? Ele mudou a sua vida? Você compreendeu o que ele tinha dito? Você chegou a acreditar no que esse profeta disse? Sim ou não? Ele acertou? É isso que eu estou perguntando. Sim ou não? Não acertou? Sim. Sim. Mudou sua vida? Sim ou não? Alguns sim. Deixa eu começar contando algumas histórias para vocês. O ano era 2012. E vocês sabem que a Kenny é minha esposa, eu havia acabado de conhecê-la. E logo que a gente tinha acabado de se conhecer, é óbvio que essa história ela foi contar para mim muito tempo depois, né? Mas essa história é dela. Ela, junto com algumas amigas, foram para o interior aqui de São Paulo, uma cidade chamada Momuna. Alguém já ouviu falar dessa cidade? Também nunca tinha ouvido falar. Eu sei que é uma cidade pequenininha, longe, assim, lá no interior. Foram para a casa de uns amigos lá. E é evidente, né? Quando você está na casa de alguém, quem manda é o dono da casa, não é assim? A gente fica meio refém do dono da casa. E aconteceu isso lá. Ela contou que no domingo, a dona da casa, mãe de uma das pessoas que estavam ali com ela, falou para ela e as amigas irem à igreja junto com ela. E aí é óbvio, foram, né? Foi a mãe de uma das amigas dela, mãe ou avó, mãe, e a Kenny e mais duas amigas foram para uma igreja num domingo, à noite. É evidente que a pessoa que estava pregando naquele dia, nessa igreja, num determinado momento, ela para a pregação e fala assim: Deus está falando uma coisa para mim, nesse momento, aqui no meu ouvido. E é sobre algum de vocês aqui. O que você imagina que aconteceu? A senhora já virou para as três que estavam sentadas lá no fundo, virou e falou alguma coisa sobre a vida de uma das meninas. Eu numa altura dessa, já tinha levantado e dado fora do lugar, né? Tenho um pouco de medo dessas coisas. E na sequência virou e falou alguma coisa para Kenny, assim. Falou: e você que está aí, essa garota do lado aí, ela tinha um cabelo pintado de vermelho, ruiva. Então era bem para ela mesmo, né? Deus está me falando que sua vida vai mudar, em pouco tempo. Está dizendo que você vai encontrar uma pessoa especial, é um varão do Senhor. Assim, Você acredita nisso? A gente tinha acabado de se conhecer, faziam semanas, né? Enfim, 2 anos depois, praticamente, estou aqui, eu casado com ela, né? Aí que ela vai me contar essa história. Deixa eu contar uma segunda história para vocês que aconteceu comigo. Eu estava lá em Sorocaba. O ano era por volta de 2004, 2005. Fui numa reunião de oração na casa de uns amigos.
Eles não são adventistas, são cristãos. E eu cheguei lá, tinha muita gente, tinha umas 40 pessoas. E legal, conheci um monte de gente, né? Tudo bem, eu era o único que tinha fé diferente da deles. Todos eram da mesma igreja. Eu não, eu era adventista. Né? E ainda carregando o rótulo que tinha feito teologia, então era pastor, né? E aí, eu sei que estava todo mundo meio me esperando ali. Aconteceu a reunião, cantamos, alguém leu a Bíblia, chegou o momento da oração. Nesse momento da oração, fizeram um círculo, e as pessoas começaram a orar em círculo, e de repente no meio, num determinado momento, um senhor bem de idade, ele meio que para a oração e fala mais ou menos a mesma coisa: olha, Deus está falando aqui no meu ouvido. E é para um de vocês que está aqui, é para o nosso visitante. Ali não tinha para onde correr, né? Ali tinha que ficar e escutar. E é evidente que, conforme ele foi falando, eu fui entendendo o que estava acontecendo. Ele veio com uma mensagem de Deus direta para mim, dizendo que eu precisava viver uma experiência melhor com Deus, mais profunda. Que eu era muito apegado eu era muito legalista. Assim, essa foi a mensagem dele, né? Eu entendi o que estava por trás da mensagem, é evidente. Né? Ele não gostava muito da ideia do sábado, porque depois, em particular, a gente conversou bastante sobre isso. E esse era o ponto. Né? Para ele, o sábado era um obstáculo para essa experiência com Deus. Mas é interessante como essas coisas acontecem. Eu vou contar uma terceira história para vocês, também de um senhor lá de Sorocaba, o senhor Antônio. O senhor Antônio é um caminhoneiro, família simples. Ele viaja o Brasil junto com o filho, sempre junto com o filho. Ele é um homem de Deus, ele é um homem que vai à igreja toda semana, e o filho é um cara longe de Deus. Imagina como é o coração de um pai, né? Vendo o filho cada vez longe de Deus. Trabalham juntos, mas religião não podia conversar. E de repente, o São Antônio está na igreja e agora então a pessoa que está lá pregando fala que ele deveria fazer uma coisa. Estava passando por conflitos, estava com problemas na família, que o inimigo de Deus estava rondando a vida dele, mas que se ele entregasse o caminho dele ao Senhor, sabe aquele texto? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então, essa pessoa leu esse texto para o seu Antônio, que já era um homem de Deus, voltando para casa, caiu de joelhos, pediu a proteção de Deus, pediu sabedoria. É interessante como Deus age, né? Ele contou que numa das viagens, junto com o filho dele começa a falar sobre Deus, e começa a perguntar sobre Deus. E de repente, resumindo a história, dia mais, dia menos, o filho estava indo à igreja com ele. O filho estava ali ao lado dele, estudando a Bíblia. Incrível, né? Você que é cristão, que conhece um pouco dos evangelhos, conhece um pouco do que os autores da Bíblia falam sobre essas questões relacionadas ao sobrenatural, você deve lembrar de um ensinamento de Jesus sobre essa gente que sai profetizando por aí, esses que se autodenominam profetas. E tem muitos desses hoje, certo? Jesus fala para os seus discípulos, ele alerta os seus discípulos para tomarem cuidado com esse tipo de gente, porque existe sim verdadeiros profetas. Você sabe disso, existe. Mas também existem os falsos profetas, certo? Homens e mulheres cheios de um espírito que não vem de Deus, estão cheios de um outro espírito, que não vem da parte de Deus. Um problema isso, né? Porque a questão é bem simples. Se eles estão cheios do Espírito de Deus, então, tudo bem, porque tudo que o Espírito de Deus faz é dito que é para o bem daqueles
que amam a Deus. Mas se esse profeta estiver sob o controle desse outro espírito, esse espírito que não vem da parte de Deus, então seguir as instruções dele. Como é que eu vou me permitir me caminhar por um caminho que foi orientado por um profeta que não vem de Deus? Um caminho que Deus não preparou para mim? Porque se não é o caminho que Deus preparou para mim, então o caminho desse profeta, ou o caminho que está sendo colocado diante de mim, não procede de Deus. E o que vai ser da minha vida? O que complica ainda mais é se tudo aquilo que foi dito por esse profeta, o falso profeta, acontecer. Eu corro o risco de interpretar, de repente, tudo errado, achar que porque aquilo aconteceu, esse profeta é um profeta de Deus. Entendeu? Se eu acertar previsão, é porque veio da parte de Deus. Afinal, Satanás, o enganador, o pai da mentira, líder das forças espirituais do mal, inimigo de todos os homens e mulheres, especialmente daqueles que buscam a Deus, é dito sobre ele ser também o príncipe deste mundo, o que significa que, então, em certo sentido, ele está no controle sobre tudo o que acontece aqui nesse planeta. É importante perceber uma coisa, porque se a única força agente em nosso mundo fosse Deus, então nosso mundo não deveria ser como é. É fato que, de acordo com a instrução de Jesus, o Espírito de Deus tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Mas é evidente que por algum motivo o mal ainda está presente aqui neste mundo, fortemente presente. E a gente vive aqui nesse mundo. Então é óbvio, é sensato imaginar que, de muitas formas, nós estamos vulneráveis às ações dessas chamadas forças espirituais do mal, que estão por aí, ao nosso redor. E é verdade que falsos profetas também vão estar por aí. Hoje eu gostaria de focar no que acontece na vida de uma pessoa que dá ouvidos à voz que vem do Espírito de Deus, que permite que esse Espírito encha a sua vida completamente, que permite que esse Espírito guie os seus passos. E a gente vai fazer isso através da história de Pedro, principalmente da sua relação, da relação que existe entre Pedro e Jesus, porque daí não tem erro. Jesus foi enviado por Deus, certo? Enviado por Deus. Quanto a isso, como cristãos, nós não temos dúvidas. O que significa que todas as instruções, mensagens, ensinamentos de Jesus a Pedro, elas são totalmente confiáveis. Então é um caminho seguro, certo? O caminho que Pedro trilhou, a gente pode trilhar tranquilamente, porque é um caminho seguro. Pedro deu ouvidos às palavras vindas de Deus e escolheu andar pelo caminho proposto por Jesus. E aqui tem uma coisa importante, porque Pedro é gente como a gente. Estou certo ou errado? É gente como a gente. Então significa que, de certa forma, a experiência de Pedro pode ser, em muitos sentidos, a nossa experiência. E isso é algo extraordinário, porque aí a gente pode ter um parâmetro, né? Uma referência daquilo que Deus idealizou para a vida dos seus filhos. O que vai facilitar bastante para a gente. Porque talvez a partir das histórias, como a história de Pedro, dá para identificar se o caminho proposto por esses modernos profetas está em harmonia com aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Porque você sabendo disso, dá então para acertar, não tem erro, né? Sabendo disso, é só dar passos firmes na direção daquilo que Deus sonhou para você. Deus sempre estará ao seu lado. Vou começar do começo. Existem 3 momentos na vida de Pedro. O que são momentos que nós podemos extrair
algumas informações que vai nos ajudar a compreender bastante a respeito dessa experiência humana. O primeiro é como o Espírito de Deus age na vida daqueles que buscam a Deus. E uma segunda informação é como nós reagimos a essas ações sobrenaturais desse Espírito de Deus em nossa vida. Vamos começar do começo. O primeiro momento da vida de Pedro é o momento em que Pedro ainda não conhecia Jesus. Na época que Pedro era um pescador, antes de conhecer a Jesus. É evidente que Pedro era talvez o mais importante dos primeiros discípulos, basicamente por ter sido incumbido pessoalmente pelo Cristo para liderar aqueles primeiros cristãos. Pedro, antes de Jesus, ele não era ninguém. Era apenas mais um entre as centenas de pescadores que trabalhavam ali na região da Galileia. Pedro nasceu em Betsaida, uma cidade bem pequena na época. Mas quando conheceu Jesus, ele morava com sua família numa cidade próxima, um pouquinho maior, chamada Cafarnaum. Ambas as cidades, Betsaida e Cafarnaum, eram cidades que estavam na região da Galileia, ali às margens do lago de Genezaré. Um lago também conhecido pelo nome de Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. Ele recebeu esse nome Tiberíades em homenagem a um imperador romano chamado Tibério. Mesmo o pai de Pedro, sendo dono de alguns barcos e possuindo alguns empregados, o que significa que provavelmente a família de Pedro pudesse ter algumas posses, Pedro, como pescador que era, ele não podia contribuir muito com a sociedade, ou com a tradição religiosa. Entende? Com o mundo do seu tempo. Pedro não pertencia a nenhuma importante linhagem real de Israel. Pedro não pertencia a nenhuma linhagem sacerdotal, nem sequer possuía uma tradição rabínica forte em sua família. Se Pedro era pescador, possivelmente ele era pescador, porque ainda quando criança ele não foi reconhecido como alguém apto pelo sacerdote local ali da região. Então ele não podia seguir carreira rabínica. Pedro era uma pessoa simples, vivia numa região ribeirinha ali. Era filho de pescador, era apenas mais um, segundo o Evangelho de Marcos, entre os trabalhadores de seu pai. A rotina de Pedro deveria ser mais ou menos a seguinte: todos os dias, por volta do entardecer, Pedro e seu irmão André, eles recomeçavam os preparativos para irem ao mar pescar. Segundo muitos historiadores, a prática da pesca no Mar da Galileia naquele tempo acontecia durante a noite por causa da coloração da água que era tão clara que inviabilizava a pesca durante o dia, especialmente o tipo de pesca que a família de Pedro costumava praticar. À noite, dentro do barco, na região mais profunda do mar, eles lançavam e recolhiam as redes constantemente, até conseguirem uma quantidade de peixes satisfatória ali. Então, normalmente, ainda durante a noite, eles voltavam da pescaria para o lugar onde os barcos eram guardados, e ali separavam os peixes das redes e da sujeira que as redes traziam, organizavam o barco para o dia seguinte, pegavam os peixes e levavam então para serem vendidos no mercado local para conseguir algum dinheiro para o sustento da família. Entendeu como era a rotina dele? Todo dia, Pedro fazia a mesma coisa. Você se vê fazendo isso que Pedro fazia todos os dias? Você se vê fazendo isso? Não sei se com você é assim, acorda cedo para ir para o trabalho. É assim? Trabalha para os outros o dia inteiro, para juntar um pouquinho de dinheiro, para poder se manter ou manter a família, tendo que deixar para trás um monte de coisa que você gostaria talvez de fazer, porque você não tem tempo, né? Tem que trabalhar. Ou talvez porque alguns não acham você apto o suficiente para realizar algo, ou porque talvez realmente você não tenha aptidão para a coisa.
aquela coisa que todo mundo faz com muita facilidade. Isso nos leva ao segundo momento da vida de Pedro. O momento em que Pedro conheceu Jesus. Quando ele se tornou um discípulo de Jesus. Essa fase da vida de Pedro, ela não é marcada apenas por um encontro. Acontece uma reviravolta na vida de Pedro. Você conhece bem a história. Ele deixou de ser pescador e agora se tornou discípulo de um rabino influente, que veio se tornar um dos mais importantes em seu tempo e responsável por provocar algumas das maiores mudanças da história da humanidade. Depois desse primeiro encontro, Pedro conviveu com Jesus por cerca de 3 anos e meio. Da hora que acordavam, à hora que iam dormir, eles estavam juntos. Em relação a essa questão ligada ao sobrenatural, antes de Jesus, Pedro talvez até acreditasse que podia existir alguma realidade sobrenatural, mas depois que ele conheceu Jesus, isso deixou de ser uma crença para ele. Você entende? Antes de Jesus, Pedro talvez nunca tivesse presenciado nada estranho, nenhum tipo de milagre, nada realmente surpreendente, mas durante esse tempo que ele passou com Jesus, de acordo com a forma como os evangelhos são narrados, a impressão que dá é que Pedro presenciava um milagre atrás do outro. Não é essa a impressão que dá? Parece que o sobrenatural e o natural agora estavam misturados por causa das constantes intervenções de Deus em nosso mundo através de Jesus Cristo, que era possuído pelo Espírito de Deus. Pedro foi testemunha de tudo isso. O interessante é que tanto o início quanto o término dessa segunda fase da vida de Pedro, eles são marcados por 2 eventos sobrenaturais, 2 milagres que de muitas formas eles estão conectados um ao outro. São quase eventos que se completam, onde o natural e o sobrenatural mais uma vez se misturam, e esses 2 eventos nos informam algo, de maneira clara, a respeito do sonho de Deus para a vida de Pedro, evidentemente para a vida de todos os seus filhos. No dia em que Pedro conheceu a Jesus, Pedro presenciou algo que mudou sua vida, um milagre. A história de Pedro e Jesus começa numa manhã, quando Jesus passando pela região por onde Pedro trabalhava e vivia. Segundo o que estava registrado no Evangelho de Lucas, Jesus estava então sendo comprimido por uma multidão que o seguia. Eram pessoas que estavam desesperadas para se aproximar, tocar, ficar perto de Jesus, e então começou a empurrá-lo, empurra ali. Foi aí que Jesus viu Pedro e seu irmão com o barco ancorado na praia, guardando as redes. E aí Jesus pediu autorização para Pedro para que ele pudesse entrar no barco para poder falar do barco com a multidão. Pedro autorizou, Jesus entrou no barco, Pedro se afastou um pouco, o barco da margem, então Jesus falava com a multidão que estava ali à margem. E tudo isso aconteceu quando Pedro estava ali, na beirada da praia, recolhendo a rede, separando a sujeira que estava presa na rede, com o barco vazio, sem peixes. Com semblante abatido, sabe? Não precisa ser muito esperto para perceber que a pescaria da noite não tinha sido muito boa, né? Qualquer um que passasse por ali e olhasse, ia perceber. Com Jesus não foi diferente, ele olhou o cenário e entendeu exatamente tudo o que estava acontecendo. O surpreendente é que, ao contrário de tudo que se espera de uma pessoa comum, algum tipo de sentimento de solidariedade, né, pelo resultado ruim da pescaria. Sabe como é quando acontece alguma coisa com você ali, a gente não fica esperando que alguém tenha esse sentimento de solidariedade, né? Jesus não teve isso com Pedro. Jesus resolveu desafiar a Pedro, mandando ele voltar para a região mais funda do lago e novamente lançar as redes. E Pedro, contrariado, pressionado pela multidão que assistia, afinal, será que o pescador vai ser tão ousado assim, vai ignorar a instrução de um rabino como Jesus?
Pedro vai até o fundo, lança as redes e ele é surpreendido com talvez a maior pescaria que ele chegou a fazer em toda a sua vida. Esse milagre que marca o início desse segundo momento, essa segunda fase da vida de Pedro, é evidente que para Pedro esse milagre, sem dúvida, era extraordinário. Não apenas pelo fato do horário em que aconteceu a pescaria, mas principalmente pela quantidade de peixes que eles recolheram. É dito que eles precisaram pedir ajuda aos barcos que estavam já ancorados para que fossem até eles, por causa da quantidade de peixes. É diante desse milagre de Jesus, nesse momento, Jesus olha para Pedro, para o seu irmão, e os desafia novamente. Percebe? Jesus diz para eles: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Viu o milagre? Siga-me. Então aqui existe agora um segundo desafio. Pedro tinha que deixar tudo para trás para seguir o Cristo, né? Você também deve saber que nesse momento da vida de Pedro, esse momento onde ele esteve com Jesus, Pedro não foi uma pessoa perfeita. Essa segunda fase. Na verdade, Pedro era um cara bem complicado, bem problemático. Do ponto de vista da experiência religiosa, supostamente Pedro estava com uma condição muito melhor do que a que nós, que vivemos hoje aqui quase 2000 anos depois de Cristo. Aparentemente Pedro desfrutava de uma condição privilegiada. Ele estava com Jesus todos os dias. 3 anos e meio. Pedro aprendeu de Jesus, presenciou diversos milagres, esteve com Jesus diante de discussões com religiosos. Pedro viu vidas sendo transformadas. Pedro viu o poder de Deus agindo no mundo. E mesmo assim, Pedro fracassou uma vez após a outra. Pedro sempre queria estar em evidência, disputava os primeiros lugares. Diferente dos demais discípulos que estavam dentro do barco, Pedro quis andar sobre as águas e fracassou. Sua noção de autopreservação levou à insanidade de, num determinado momento, repreender Jesus Cristo. Enquanto Jesus falava que o seu reino não era desse mundo, Pedro sacou a espada e tentou conquistar através da luta armada. Diante dos que observavam o injusto julgamento do Cristo, Pedro negou a Cristo pelo menos 3 vezes. Quando ele recebeu a notícia de que Jesus Cristo havia ressuscitado, a sua racionalização fez com que ele não acreditasse que Jesus estava vivo. Pedro fracassava constantemente. 3 anos e meio ao lado de Jesus, aparentemente uma condição privilegiada, e um fracasso atrás do outro. Pedro, diante de muitos que hoje dizem ter experiências sobrenaturais com Deus, diferente de muita gente que fala ter recebido um milagre de Deus em suas vidas, Pedro fez uma coisa. Naquele dia, lá no barco, no dia daquela pesca, do milagre da pesca, Pedro não apenas experimentou o milagre realizado, mas Pedro dá uma resposta a esse desafio, esse segundo desafio que Jesus faz para Pedro. Pedro disse sim. E é evidente que isso nos leva agora ao término desse segundo período. Percebem que o segundo período é um período mais longo, né? Tem começo, meio e fim. Ao término desse segundo período, esse segundo evento sobrenatural que marcou a vida de Pedro, Pedro realizou um milagre que mudou a história da humanidade. Mudou as estruturas do mundo como eles conheciam naquele tempo. Nos leva a Jerusalém ao 50º dia após a morte de Jesus. Semelhante à transformação que ocorre na vida de Pedro quando ele se encontra com Jesus pela primeira vez, agora Pedro, quando se encontra com o Espírito de Deus, quando ele permite que esse Espírito venha,
que vem da parte de Deus, guia os seus passos. Quando Pedro escolhe estar com esse Espírito, da mesma forma como escolheu estar com Jesus, novamente acontece uma transformação na vida de Pedro. 50 dias após a Páscoa, após a morte de Jesus, era um feriado para os judeus. Esse dia marcava o início de uma das mais importantes festas nacionais, o início das colheitas. Uma festa de caráter religioso, uma festa que é dito estarem presentes judeus vindos de todas as regiões do mundo para participarem das celebrações que aconteciam lá no templo, lá na cidade de Jerusalém. Aqueles dias não eram dias normais, existia uma perturbação no ar. Eram dias que estavam marcados pelo assassinato de Jesus Cristo. Isso tinha acontecido lá na cidade de Jerusalém. Eles foram os líderes do templo que tramaram o assassinato. E muitos que estavam celebrando a festa ali tinham presenciado tudo. Os seguidores de Jesus, por outro lado, estavam aterrorizados, escondidos, com medo, desesperados, mas estavam em constante oração. E Pedro estava entre eles. Foi naquele dia, no 50º dia, após a morte de Jesus, é que é dito que Pedro foi possuído pelo Espírito de Deus. E quando isso aconteceu, Pedro disse sim, uma segunda vez. E isso mudou tudo. Os discípulos estavam ali aterrorizados com a notícia da ressurreição de Jesus, que fez com que aquela conspiração promovida pelos líderes religiosos, que antes era contra Jesus, agora se voltasse contra os discípulos de Jesus. É nesse 50º dia após a morte de Jesus, respirando ameaças de morte, Pedro é guiado pelo Espírito de Deus. Ele se levanta junto com alguns dos outros discípulos e vai na direção do templo. Vai para dentro da casa daqueles que conspiraram e assassinaram Jesus e que agora conspiravam contra eles. Foi nesse lugar que Pedro, possuído pelo Espírito de Deus, ele se levantou e corajosamente falou pela primeira vez a uma grande multidão. Você conhece a história, né? Uma multidão que estava ali no empurra. Foi nesse lugar que um novo milagre acontece, o novo milagre da pesca acontece. É dito que Pedro desafiou aqueles homens e mulheres naquele dia a viverem uma experiência real com Deus. E se você já leu a Bíblia, essa história na Bíblia, você sabe que naquele dia cerca de 3.000 pessoas também disseram sim. Disseram sim ao desafio de Pedro. E foi a partir desse dia que, de fato, o mundo conheceu quem era Jesus. Foi nesse dia que as palavras de Jesus ditas a Pedro, lá no barco: segue-me e você será um pescador de homens. Foi nesse dia que essas palavras todas se tornaram realidade. Depois de terminadas as festividades, ali na cidade de Jerusalém, todos esses 3.000, mais tarde foram mais 2.000, né? Homens e mulheres, eles voltaram para suas casas nas diversas nações do mundo. E agora não era mais Jesus quem estava com eles. Agora era dito que era o Espírito de Deus que os acompanhava aonde quer que fossem. E aqui começa o terceiro momento da vida de Pedro. Um momento que é marcado por milagres que Pedro realizou. Um momento que Pedro se torna alguém como Jesus. Sobre esse terceiro momento, essa terceira fase, o Novo Testamento menciona que, além de Pedro falar poderosamente, além de Pedro não ter mais medo de dizer que Jesus era o único Senhor de sua vida, o que de fato era, além de Pedro desafiar a morte cara a cara, é dito uma coisa muito interessante sobre Pedro. No livro de Atos, no Novo Testamento, ele diz assim que o povo levava os doentes às ruas e os colocava em camas,
para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns deles, enquanto Pedro passava. Agora as pessoas não tinham mais Jesus, as pessoas corriam atrás de Pedro, claro, dos outros discípulos também. É dito isso sobre todos esses outros discípulos. Olha o que diz: os apóstolos realizavam milagres e sinais e maravilhas entre o povo. Impressionante. Não sei se você entende o que está acontecendo. Existe um Pedro antes de Jesus, existe um outro Pedro durante Jesus, e existe um terceiro Pedro depois de Jesus. E na transição de cada uma dessas fases, milagres que estão conectados entre si. Naquele dia lá no barco, quando Pedro viu Jesus, quando Jesus viu a Pedro, naquele momento, Jesus o amou. Por isso Jesus o desafiou. Você percebe que naquelas palavras, naquele desafio, naquele convite que Jesus faz a Pedro lá no barco, de certa forma, existe um gesto de amor de Deus. Jesus olhou para Pedro e disse mais ou menos o seguinte: eu não quero que você passe a sua vida inteira acordando cedo, indo trabalhar para os outros, para juntar um pouco de dinheiro, para sobreviver. Eu quero uma outra coisa para a sua vida, Pedro. Você entende? Lembra o seu Antônio? O homem do caminhão? Lembra? Eu contei agora no começo. Seu Antônio não frequenta a nossa igreja, mas nem sequer é adventista. Mas ele é um homem de Deus. Seu Antônio é um homem que tem as suas orações sempre respondidas. Seu Antônio é mais um no meio da multidão de caminhoneiros que cruzam o Brasil aí. Um dia o seu Antônio contou que ele, descendo com o caminhão carregado cheio de madeira, isso, caminhão com tora de madeira em cima, descendo a Serra das Araras. Ele estava nesse dia sozinho no seu caminhão. E de repente, mal começa a descer a serra, ele pisa nos freios. E cadê os freios? Você já imagina o que aconteceu, né? Caminhão carregado de madeira sem freio numa descida de serra. E já imagina. Aconteceu um milagre aquele dia. Ele orou a Deus e pediu socorro para Deus. Senhor, me ajuda. Ele pisa nos freios uma segunda, terceira vez e os freios funcionam. Deus respondeu ou não respondeu a oração dele? Sim ou não? Respondeu. Sabe quando a gente ora para Deus e parece que Deus está longe da gente, parece que a nossa oração não tem poder, sabe? Parece que a gente ora e Deus está distante assim. Não é assim na vida do seu Antônio. Ele orou, a resposta. Terminou de descer a serra, claro, preocupado. O coração devia estar. E se falhe uma segunda vez? Não é óbvio a gente pensar isso? Coração disparado. Chegou, encostou o caminhão no primeiro posto que tinha. Pediu para a pessoa que cuida dessa questão de reparos, de mola, suspensão de caminhão, fosse ajudá-lo. O rapaz entra embaixo do carro, isso é o seu Antônio contando, né? Embaixo do caminhão. Fica uns minutos ali. Sai perturbado.
o senhor não desceu a serra. Foi isso que o rapaz disse para o seu Antônio. O senhor não desceu a serra, é impossível o senhor ter descido a serra. O caminhão do senhor não tem freio. Entra aqui, entra aqui. O Antônio contou que o rapaz mostrou para ele que os tambores de freio de um caminhão quando desce a serra geralmente estão vermelhos, quentes, gelados. Entende oração com resposta? Entende milagre acontecendo hoje? Você entende o que significa esse negócio de experiência real? Quando uma pessoa diz sim, não apenas para Jesus, mas também diz sim ao Espírito de Deus. Você entende o que significa experiência real? Porque quando você diz sim, pela segunda vez, tudo muda de novo. E você é levado a uma experiência mais profunda. Ou você deixa de viver aquele momento na sua vida de fracassos, de incertezas, de inseguranças em relação a Deus, de orações vazias, de vidas sem milagres reais. Quando as pessoas dizem sim ao Espírito de Deus, essas mudanças que acontecem não são diferentes. Elas vão mudar de alguma forma a realidade do nosso mundo. A Bíblia fala sobre isso. Jesus disse isso aos seus discípulos: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até onde? Os confins da terra. Você entende que você é uma pessoa cujo poder de Deus está disponível através do Espírito de Deus, é evidente? Mas para isso o Espírito de Deus precisa estar presente na sua vida. Porque na primeira fase da vida de Pedro, sem o Espírito de Deus. Na segunda fase da vida de Pedro, sem o Espírito de Deus. Mas quando Pedro diz sim a esse Espírito, você entende o tipo de experiência religiosa que Deus deseja que seus filhos tenham? Você consegue compreender o tipo de experiência religiosa que uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus possui? Você entende que a história da vida de Pedro é a história de cada um de nós? Ou pelo menos é a história que mostra o que Deus sonhou para cada um de nós. Você também entende que Pedro não é Jesus? Pedro é gente como a gente. Pedro era pequeno, falho, pecador, orgulhoso. Negou a Jesus pelo menos 3 vezes. Pedro vivia conflitos. Pedro fracassou diversas vezes. Aos olhos de muitos religiosos, principalmente religiosos de hoje, se Pedro fosse um Pedro qualquer, sentado aí no meio de vocês, talvez fosse dito sobre ele que ele não era apto. Talvez ele não pudesse contribuir com nada. Talvez seja por causa dessas experiências de fracassos. É que um dos autores do Novo Testamento menciona o seguinte sobre o Espírito de Deus. Ele diz assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede constantemente por nós. Sabe, eu não sei quais são os motivos que fez você escolher seguir Jesus. Os de Pedro são duvidosos. Eu não sei quais são os motivos porque você está aqui hoje. Eu não sei também em que momento da vida de Pedro, essas fases da vida de Pedro, você talvez mais se identificou. Mas se existe esperança para Pedro, então existe esperança para a gente. Aquele pescador, um homem qualquer no meio da multidão de pessoas aí do seu tempo, uma improbabilidade. Homem que aos olhos de muitos não passava de apenas um pescador.
sem possibilidade de contribuir, no momento em que ele disse sim a Jesus e disse sim ao Espírito de Deus, Pedro mudou a configuração da história do nosso mundo. Você já mudou a história da vida de alguém? Ou você é o tipo de gente que fica esperando palavras de solidariedade quando alguma coisa dá errado na sua vida? Quer ter sua vida marcada pelo sobrenatural? Eu sei que, como Pedro, às vezes eu fracasso. Eu acho que com você não deve ser diferente, né? Mesmo nessa terceira fase da vida de Pedro, alguns fracassos. Mas você percebe o que acontece na vida daqueles que buscam a Deus e permite que um Espírito de Deus esteja com eles, que encha a vida deles. Eu convido você, na verdade, eu desafio você hoje a não sair daqui sem dizer sim 2 vezes a Jesus e ao Espírito de Deus. Sabe, não se engane, porque só existe um tipo de experiência real com Deus. Só existe um tipo. E essa experiência não acontece sem que você busque viver diariamente cheio do Espírito de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque Teu Filho Jesus veio a esse mundo para nos ensinar uma maneira melhor de viver. Obrigado porque a vida daqueles primeiros seguidores do Teu Filho Jesus, marcadas de altos e baixos, de sucessos e fracassos, a vida deles são uma referência para a gente que vive aqui hoje, 2000 anos depois, para que a gente possa entender o Teu sonho para a nossa vida, o Teu desejo para a vida dos Teus filhos. Senhor, eu queria pedir de uma maneira especial, pela vinda do Teu Espírito Santo, para que esse Espírito atormente a vida daqueles que estão aqui hoje, para que esse Espírito provoque, desafie, convide eles a dar um passo mais profundo nessa experiência contigo, para que a vida deles possa ser novamente transformada e a vida de todos nós possa ser mudada e daqueles que estão ao nosso redor possa ser mudada, para que o Teu reino venha e o Teu Filho retorne a este mundo. Te peço isso, Senhor, porque não conseguimos viver sem o poder que vem de Ti, mediante o Teu Espírito e o Teu Filho. É o que eu te peço, Senhor, em nome dEle, que morreu por amor a nós, Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela sua presença. Obrigado porque você está aqui. Espero que o sobrenatural possa estar presente na sua vida de um jeito bom, tá? Histórias boas. Aqueles discípulos de Jesus clamaram pela vinda do Espírito Santo. Que você faça isso em casa e que Deus te abençoe e abençoe aqueles que você ama. Fiquem com Deus, boa noite, até semana que vem.